Boa noite. Servidores técnicos das universidades federais estão em processo de mobilização grevista. Caliane Moraes, coordenadora geral do Sinteste-UFERSA, é nossa entrevistada desta segunda-feira. Vem trazer detalhes das reivindicações. E mais, vamos fazer o sorteio para entrevistas de candidatos à reitoria da UFERSA. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você que está nos acompanhando agora ao vivo, a gente agradece a audiência por estar aqui conosco, né, no início desta semana. Você que está na nossa reprise às 10h40 da noite e você aí no nosso YouTube, porque o nosso programa também está no YouTube. Você pode compartilhar, clica aqui embaixo, compartilhe nosso programa de hoje. A gente vai falar sobre Assembleia dos Servidores Técnicos da Educação Federal, vamos falar sobre greve. E você de casa interage conosco através dos contatos que aparecem aqui no canto da tela. Nós temos o Instagram, @Cenário Político TCM, e o nosso WhatsApp 98802-8941. Se você tem alguma dúvida, mande aí o seu questionamento para Caliane Moraes, que é a coordenadora geral do Sinteste, saber sobre essa mobilização que acontece por todo o país. Bem, vou falar sobre eleições daqui a pouco, mas eu recebi fotos direto lá de Caraúbas e você confere essas fotos. Eu estive no final de semana lá em Caraúbas, aí é o Osíris e meu irmão João Paulo. Olha só a turma toda aí no grau 4, lá na loja de perfeição Águias do Oeste, aí os 4 que iniciaram na loja de perfeição. Aí o João Paulo, meu amigo, doutor João Paulo, aí ao lado do nosso irmão Osíris, está aí a turma toda na reunião. Recebi essas fotos aí, estou transmitindo para todos vocês esse registro. Está aí o Alisson, Tanildo, João Paulo, eu, Osíris. Abraço aí a todos os irmãos da loja Doutor Antônio Gentil Fernandes e também da nossa loja de perfeição Águias do Oeste. Feito o registro como solicitado, hein? Tá aí, um abraço a todos os irmãos. Bem, o empresário Júnior Balada, do União Brasil, venceu ontem as eleições suplementares para a prefeitura de Pedro Velho, no agreste do Rio Grande do Norte. O novo prefeito obteve 5.240 votos, superando João Celso Targino, que obteve 2.614 votos. Balada teve 66,7% dos votos válidos. Esta eleição suplementar marca o terceiro pleito para prefeito em Pedro Velho em menos de 4 anos, devido a casos de cassação registrados desde as eleições de 2020. Pelas redes sociais, o prefeito eleito divulgou, como você viu aí, um momento de comemoração junto à população. O Júnior Balada assume o cargo de prefeito até o final deste ano, 31 de dezembro, mas ele vai poder concorrer à reeleição já agora em outubro. Então tem um mandato tampão e, se reeleito, ele fica por mais 4 anos. Bem, vamos iniciar aqui a nossa entrevista de hoje com Caliane Moraes, que é coordenadora geral do Sinteste-UFERSA. Caliane esteve no finalzinho do ano passado aqui conosco falando sobre estas mobilizações e vamos entender se avançou algo, se não avançou. Caliane, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Cenário Político. O que mudou do finalzinho do ano até hoje dentro destas reivindicações? Boa noite. Boa noite, Vanúvio, boa noite a todos que escutam a TCM, né? Na verdade, assim, a perspectiva não mudou, né? Nós, do ano passado para cá, quando eu vim aqui, nós estávamos em estado de greve, né? Que era um processo de alerta à gestão, ao governo, né? Sobre as possibilidades da educação superior, mais precisamente os técnicos administrativos da educação superior entrar em greve. E de lá para cá, nas rodadas de negociação, né, nada avançou no critério daquilo que a gente reivindica, né, quanto categoria. Então, diante disso, a federação ela está orientando que as bases elas façam rodadas de assembleias para avaliar
a possibilidade de entrar realmente em greve a partir do dia 11/3, ou seja, agora a partir do dia 11 de março, a educação, mais precisamente os técnicos administrativos, eles podem sim vir a entrar em greve, principalmente, mais especificamente hoje se tratando aqui da UFESA. Mas não é um movimento só da UFESA, é um movimento a nível nacional. Nós já temos várias universidades que já aderiram, já fizeram suas avaliações de conjuntura, já aderiram ao movimento grevista. E quais são os pontos reivindicados? O que a categoria busca junto ao governo federal? São melhorias na carreira, como a própria reestruturação do PCCETAI, que é a política de leis que, digamos assim, norteia nossas funções, nossos estados e funções, sejam de ritos de salários até capacitações, né? Melhorias nessa estrutura do PCCETAI, assim como também reajuste salarial, tendo em vista que a gente já teve vários anos de percas inflacionárias aí, decorrente, né, enfim, de não ter tido nenhum reajuste anteriormente. Mas do início do governo Lula teve um ajuste, teve um reajuste ou foi só promessa? Como foi isso? Não, sim, o ano passado nós tivemos um reajuste de 9%, né, referente ao que o governo negociou, depois de várias rodadas de negociação, né? Mas, assim, não atende nem um pouco a perspectiva do que a gente já teve de perca, tendo em vista que isso somaria mais de 50%, muito mais do que 50% de salário hoje nosso. Então, assim, não é só o reajuste, né? Como eu disse, é toda uma luta de mesa de negociação que andam paralelas, onde a gente luta melhorias salariais, condições de trabalho, códigos de vagas para servidores técnicos administrativos, tendo em vista a defasagem que isso é a nível nacional, melhorias também no próprio salário, equiparação de auxílios, que hoje a gente tem em algumas esferas a nível federal, os auxílios têm uma discrepância gigante quando chega na educação, de valores bem, digamos assim, volumosos, né? Então, são vários critérios que englobam e que fazem parte da pauta dos servidores. E existe, por parte da coordenação do Sinteste, por parte das federações, existe ali o sentimento de que o governo poderá atendê-los ou não? Ou essa mesa de negociação não pode render frutos aí positivos dentro dessa pauta? Isso é o que nos preocupa, porque já foram várias mesas com o MGI e todas tiveram a negativa, né? Primeiro, chegaram para a gente só dizendo que a gente iria ter um reajuste referente aos auxílios. Nesses auxílios não engloba a categoria tipo aposentados, que deve também abarcar, que está amargando também as percas, né? Então, assim, fizeram uma avaliação em cima dos auxílios e deram a negativa para este ano de 2024 de 0% de reajuste de salário. Essa é a parte onde, digamos assim, está mais impactada, onde está mais sendo travada a luta para um processo de negociação. Após a mesa específica, teve uma outra reunião da federação com o ministro da Educação, onde ele pediu alguns prazos, né? Mas, assim, a rodada de negociação já vem desde o ano passado e o governo nada o fez, né? Então, a gente precisa realmente tomar uma atitude no sentido de mobilizar a categoria e dizer, olha, nós precisamos fortalecer um movimento onde esse governo entenda a necessidade e a importância desse servidor. Exemplo, a gente tem algumas carreiras que ganharam 20%, mais de 20%, mais de 30% para este ano, né, a nível federal, onde o servidor técnico administrativo das universidades federais não vai ter esse reajuste. Então, qual a diferença, né? Assim, não tem uma perspectiva de dizer assim, olha, vem realmente alguma porcentagem referente ao ano de 2024. E essa greve, a partir do dia 11, poderá impactar as atividades das universidades federais, as atividades aqui da UFESA? Sim, porque a UFESA,
assim como todas as universidades, ela é uma engrenagem, né? Ela é uma engrenagem onde ela é formada por servidores técnicos administrativos, por docentes e por alunos, né? Então, se o servidor técnico administrativo não está no seu setor, na sua unidade, desenvolvendo o seu trabalho, a sua execução, ele pode impactar numa pesquisa, ele pode impactar no serviço que algum outro servidor vai fazer ou que a própria universidade vai fazer, ele pode impactar no processo até mesmo da própria aula, né? Porque muitas vezes necessita da categoria técnico-administrativa para ter uma condição melhor de ensino, né? Então, é uma categoria de extrema importância também para a universidade. As aulas poderão ser suspensas nesse caso? Eu não diria suspensas, mas teria alguns problemas no sentido de que a aula ela não só acontece com aquele ambiente e com o docente, né? Ele pode acontecer por meio de quê? De uma pesquisa. A gente precisa, não sei, coleta de material de tal laboratório. Quem vai estar lá para atender? O técnico laboratório vai estar em greve, né? O aluno precisou de um atendimento psicológico, vai precisar do psicólogo. Quem vai estar lá para atender, né? O docente necessitou de materiais, de insumos para a sua aula. Quem vai solicitar esses insumos, né? Então, assim, é uma categoria que, digamos assim, que norteia ou que, pelo menos, entra em todas as bases da universidade para ela poder funcionar melhor, né? Esta caixinha aqui, para quem assistiu o Conversa de Alpendre, ela tinha algumas perguntas ali para os entrevistados e tal, mas hoje a caixinha não tem perguntas, hoje a caixinha tem nomes. Tem gente que não gosta dela, viu? Assim, pela cor, ela cor sim, mais escuro, mais claro. Não é muito bonita não, mas ela vai desempenhar um serviço importante aqui no nosso programa hoje. Porque a gente vai fazer entrevistas, a gente vai entrevistar os 3 candidatos, pelo menos até agora são 3 candidatos, à reitoria da UFERSA. Eles vão vir aqui para o cenário político, vão responder perguntas nossas aqui da nossa produção do programa e também perguntas de você de casa. Então, a gente já está organizando, preparando estes 3 programas, vão aí ao ar na 3ª semana deste mês, 19, 20 e 21. Então, a gente vai conhecer um pouco mais destes candidatos à reitoria da UFERSA. No próximo bloco, a gente faz esse sorteio aqui para saber a ordem de quem vai conversar conosco, tá bom? Você agora confere uma reportagem direto da TV Assembleia, onde servidores da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, eles se reuniram e debateram o Portal da Transparência da Alerj. Acompanhe. O Portal da Transparência Legislativa da Assembleia do Rio Grande do Norte já está no ar e é acessível para todos os cidadãos. Servidores da Assembleia Legislativa do Estado conheceram de perto o novo portal e puderam apresentar sugestões para ampliar as funcionalidades do sistema. A gente tentou deixar ele com uma usabilidade fácil para o cidadão e a partir desse portal, o cidadão ele vai poder acompanhar toda a tramitação de um processo. Estando interessado em determinada matéria ou acompanhar um mandato de um parlamentar, ele, na medida que o parlamentar vai apresentando as proposições na casa, ele pode acompanhar tanto a apresentação como o andamento da matéria até a sua aprovação. O Portal da Transparência já existe há 7 anos e com essa nova atualização é possível acompanhar de forma mais detalhada o trabalho dos 24 deputados estaduais. O novo Portal da Transparência da Assembleia Legislativa possibilita ao cidadão um maior acesso à agenda da casa, como também a todas as atividades desenvolvidas pelos parlamentares aqui no estado. Além da página principal, com campo de busca e filtros de pesquisa, cada parlamentar possui uma página institucional com informações da respectiva atuação legislativa, com projetos apresentados, participação em comissões temáticas e notícias mais recentes. Um benefício em favor da população. É o processo legislativo que justifica a razão de nós existirmos. Então, toda essa transparência permite que o cidadão comum conheça a Assembleia, o deputado e o que fazemos aqui. E com antecedência, porque hoje nós já temos disponibilizado no portal o que será lido amanhã durante o expediente da Assembleia. Então, todas as propostas já estão hoje lançadas no portal. E a ordem do dia, o que vai ser deliberado. Para ter acesso ao portal, basta acessar o endereço eletrônico
transparencialegislativa.al.rn.leg.br. Olha, os deputados, eles se apropriam desta ferramenta. Os servidores, a gente observa aí que são entusiasmados com esta ferramenta de transparência. Mas o eleitor, quem vota, quem de fato patrocina tudo isso, precisa ficar atento, né, ao que acontece na Assembleia Legislativa. Ficou curioso? Acessa o site. Quer saber algo mais do funcionamento da Assembleia? Parece distante, mas não é. Basta ali ter o computador no celular mesmo. Então, é importante que você busque saber mais sobre transparência, seja na Assembleia Legislativa, lá em Natal, mas dá para você acessar daqui, Câmara aqui de Mossoró, a Câmara de Vereadores da sua cidade, Prefeitura de sua cidade, vá sempre aí no portal da transparência e acompanhe os gastos públicos para se verdadeiramente se compreender para onde é que está indo o seu dinheiro. Então, é seu papel também fazer essa fiscalização. Vamos voltar aqui a nossa conversa com Caliane Moraes, que é coordenadora geral do Sinteste. Caliane, no bloco anterior você falava sobre as reivindicações, essa pauta aí de lutas. E esta semana acontece aí uma agenda extensa de assembleias. Onde elas serão realizadas e quem vai poder participar? As assembleias, elas estão previstas a partir de amanhã, né? Vai ter aqui no campus Mossoró. Todos os servidores do campus Mossoró estão convocados a participar, né? Podem participar tranquilamente. Onde vai ser feito justamente o que eu coloquei aqui, a avaliação de conjuntura nossa, né? Da nossa base. Na quarta-feira nós iremos a Angicos, onde também todos os servidores técnicos administrativos do campus de Angicos poderão participar. E na quinta iremos para Caraúbas e Pau dos Ferros, também para fazer a mesma demanda, né, onde todos os servidores que são técnicos administrativos que compõem a UFESA, eles podem participar e amplamente discutir a conjuntura de greve e, digamos assim, colocar em pauta aquilo que eles têm interesse quanto categoria, né? Aqui a gente estava na proposta no sentido de informar que a federação está chamando greve, que já foi aderida essa greve por parte de algumas universidades, mas quem vai deliberar se a UFESA, técnico administrativo, os técnicos administrativos da UFESA entra em greve ou não, é a própria categoria em suas assembleias, com a aprovação do pleito. Na UFRN, foi aprovado a greve a partir do dia 8. Na UFESA, saberemos pós quinta-feira, onde fecharemos a rodada de assembleia. Então, amanhã, terça-feira, já tem aqui em Mossoró. Que horas e qual local? Começa a partir das 9h, teremos a primeira chamada às 8h30, às 9 horas a segunda chamada e início da assembleia. Então, essas assembleias aqui em Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, todas no mesmo horário? Todas no mesmo horário, com exceção de Pau dos Ferros, que vai ser no período da tarde. E sobre a adesão, qual é a expectativa de vocês da adesão nas assembleias? O que deve definir aí o futuro sobre esta paralisação? Nós temos, pelo grupo, o grupo de técnicos administrativos que a gente tem. Quando eu falo grupo de rede social, mais especificamente do WhatsApp, onde a gente muitas vezes coloca informações, estratégias de lutas, conversam. A gente tem sentido realmente que parte desses servidores técnicos administrativos eles estão insatisfeitos, principalmente com a negativa do 0%. Sobre a questão da adesão, eu acho que é interessante saber e sentir isso somente na Assembleia. Isso é possível, né? Porque muitas vezes se junta 3, 4, 10, 20 servidores, mas eu acho que pelo fato da universidade ela ser tão grande, é necessário ter, digamos assim, um processo mais avaliativo para dizer, olha, realmente esta universidade ela tem interesse, né, de fazer uma greve ou não. Quando realmente tem uma efetividade de participação e de interesse de votação. Quais os números destes servidores no âmbito da UFESA? A UFESA ela tem pouco mais de 700 servidores e
digamos assim, eu acho que não seria justo a gente aderir a uma greve onde tivesse um grupo minoritário, né, muito pequeno. Então, é um processo de avaliação de conjuntura mesmo, né? Geralmente, quem participa mais dessas ações são servidores associados e filiados, né? Então, eles tendem mais a participar, mas, em suma, todos os servidores técnicos administrativos eles estão aptos a participar, avaliar, colocar seus pontos de vista e votar se sim ou não de uma greve, deflagrar sim ou não por uma greve. A gente fala deste momento atual, né, de adesão ou não das assembleias, mas a partir do momento em que a categoria aceita participar do movimento grevista, a tendência é de que, mesmo aqueles que não compareceram às assembleias, de que eles deem força, eles parem também, cruzem os braços também, no caso a partir do dia 11, é possível isso? É possível e geralmente isso acontece. Inclusive, muitas vezes, quando a gente já deve, em outros momentos que a gente delibera o paralisação, né? Muitas vezes o servidor não participou da Assembleia, mas ele aderiu. Por motivo por outro, ou porque estava no médico na hora, ou porque estava de férias, não podia estar na universidade ou estar na Assembleia, por diversos fatores, mas pode sim acontecer tranquilamente dessa adesão, ela ser efetiva, de fato, com os servidores, inclusive os ausentes. Fala-se em movimento em Brasília? Sim, todas as rodadas de reuniões que foram feitas com o MGI, sempre a FASUBRA encaminha grupos de servidores para fazer a mobilização frente ao Ministério. E aí é onde justamente ele se busca atingir ali quem está no comando, no caso o ministro da Educação, a presidência da República, e esses movimentos eles trazem essa reflexão, digamos, porque pelo que se observa o governo não apontou nenhum reajuste zero para este ano. E vocês têm essa expectativa de que é possível de se reverter esse quadro, esse cenário? Possível, eu até não tinha mais expectativa de possibilidade, até eu receber a última reunião, a gente receber a notícia referente à questão de que o Ministério da Educação, ele realmente tem interesse ou vai intervir, mas assim, são perspectivas para daqui para frente. A gente não tem como dizer se realmente isso vai acontecer, né? Mas assim, no critério digamos assim, de atendimento do pleito, eu acredito que o governo ele não vai, talvez, atender, né? Mas é necessário ele fazer uma avaliação sobre em qual perspectiva hoje ele está, no cenário político, né? Falando que ele está na presidência em decorrência, inclusive, de partes das atividades sindicais, dos pleitos da esquerda, que ali colocaram, né? Ele fazer uma avaliação no sentido de critérios de atendimento ao direito do servidor, ao direito do serviço público. Os sindicatos, a federação tinham uma outra expectativa quanto a isto, quanto a esse processo de negociação e mesmo de atendimento dessa pauta. Eu não diria não expectativa, mas eu acho assim que um governo chegar para zero de reajuste é muito, né? Eu sei que ele está pleiteando os reajustes nos auxílios, né? Melhorias nos auxílios, mas os auxílios ele não abrange a categoria. Ele abrange só parte. Aqueles que estão ativos. Por exemplo, o auxílio creche, que é um dos que ele está querendo equiparar, poucos servidores vão atender isso. São servidores que têm crianças até 5 anos de idade. Partiu disso, não vai ter esse auxílio. Então, assim, são coisas que não... São perspectivas que não atendem a categoria. E quando a gente fala em entidade que ela quer atender a categoria, é abraçar todos, sejam servidores ativos, sejam aposentados, sejam pensionistas, para que amplamente essa categoria que vinha há 7 anos amargando um reajuste efetivo, eles possam acontecer e dar melhorias e condições de vida para esses servidores. Um abraço aí para Joel Canela. Joel Canela, lá de Felipe Guerra, mandando mensagem aqui, registrando a audiência, mandou foto da televisão, comprovando que está assistindo aqui a gente e escreveu
dando boa noite a todos, que Deus abençoe, sempre assistindo o cenário político. Um abraço aí ao advogado Joel Canela, junto lá com a família, nos acompanhando. Quem também está conosco, direto do BH, é o Janilson. Janilson também tira foto da televisão. Eu acho importante, viu, Janilson, tirar foto, mas quando a foto fica boa também, né? Essa foto aqui ficou mais ou menos, né? Eu fiquei fazendo biquinho, né, Janilson? Na próxima aí você tira uma foto mais organizada. A de Elisberto que você tirou ficou boa, essa minha não ficou não. Valeu, Janilson, obrigado. Quem também está aqui conosco é Edilene Moraes. É sua parenta, Edilene? Olha só, tirou foto da televisão também. Essa foto fiquei melhor, viu? Fiquei assim, um pouco reflexivo. Obrigado pela audiência. Edilene Moraes, direto de Caraúbas. Os parentes todos acompanhando aqui o nosso programa. Isso é bom demais, viu, meu amigo? Obrigado aí pela audiência. Bem, acontece daqui a exatamente um mês a consulta acadêmica para a próxima gestão administrativa da UFERSA. Até lá, são 3 candidatos que deverão registrar as suas chapas. Professora Ludmila, que você vê aí na imagem, vai buscar reeleição, concorre com a vice Monique Lessa. Professor Rodrigo Codes vai disputar novamente e agora ao lado do vice Nildo Dias. E o professor Jamberg tenta novamente e tem como vice o Quirino Silva Júnior. Os três concorreram lá em 2020 e terão novos embates em busca dos votos das 3 categorias: servidores docentes, técnicos, administrativos e discentes. Os estudantes, os técnicos e os professores estão em busca aí desses votos. Vamos ver novamente aí na imagem. Ludmila, professora Ludmila, com a Monique Lessa, concorre à reeleição, Ludmila, né? A próxima imagem. Nós temos aí o Rodrigo Codes, o professor Nildo. E nós temos, na próxima imagem, Jamberg aí à esquerda, junto com o Quirino Júnior. São as 3 chapas, né, que devem concorrer. E aí a gente vai entrevistar, aqui no cenário político, os 3 candidatos, né? A solicitação era que pudesse acontecer um debate aqui entre os candidatos. O debate ainda não vai acontecer, por enquanto, né? Mas a gente vai fazer essas entrevistas, né, que são meio que como umas sabatinas. Estou aqui com a caixinha lá do Conversa de Alpendre, vocês lembram dessa caixinha, né? Eu vou mostrar aqui, que tem todos os nomes, olha só. Professora Ludmila Oliveira, vamos fechar aqui. Professora Ludmila Oliveira. Isso é porque a nossa produção cortou assim um pouco, ficou meio mal cortado, porque a nossa produção aqui está aprendendo, tá, pessoal? Professora Ludmila, Rodrigo Codes. E eu botei só quem está puxando as chapas, tá bom? E terceiro, Jamberg Alves. São os 3 que vão concorrer aí. Bem, essas entrevistas elas vão acontecer dias 19, 20 e 21 deste mês de março. Então já bem pertinho aí do pleito, né? 19, 20 e 21, terça, quarta e quinta. Vamos saber aqui quem é que vai ser o entrevistado da terça-feira, dia 19. Puxando aqui, deixa eu ver aqui, Ludmila Oliveira. Ludmila Oliveira, dia 19, está aí a reitora que busca a reeleição. Ludmila, no dia 19, a nossa primeira entrevistada. A nossa segunda entrevista vai ser com quem? Vai ser com Jamberg Alves. Jamberg Alves, a nossa segunda entrevista no dia 20. Está aí aparecendo na tela, o Jamberg. E a terceira entrevista, só sobrou aqui no papelzinho Rodrigo Codes. Está aí, portanto, a ordem, e aí o Rodrigo Codes aparecendo na tela junto com o Nildo. Então, está feito o sorteio aqui, né? Começa com Ludmila, professora Ludmila, dia 19. Dia 20, professor Jamberg. E dia 21, professor Rodrigo Codes. 19, 20 e 21 deste mês de março. Beleza? Feito o sorteio. Na semana, na segunda-feira, que anteceder aqui as entrevistas, a gente vai passar os contatos para você também mandar
vídeos com perguntas, enfim, vamos fazer aqui um programa especial para tirar todas as dúvidas, trazer propostas, ser uma entrevista propositiva para a gente compreender um pouco mais deste cenário de consulta acadêmica na UFERSA. Beleza? Combinado? Vamos seguir aqui com a nossa conversa. Caliane Moraes, coordenadora do Sinteste UFERSA, o sindicato está acompanhando de perto também aí esse processo de consulta? Sim, não só acompanhando, quanto conduzindo, né, tendo em vista que as entidades de classe que compõem as classes, as categorias, né, fazem parte da comissão da composição, que tanto criou o regulamento, que foi publicado recentemente, como está em perspectiva de soltar o edital em breve para fins de inscrição, de campanha, fazer todo esse processo, inclusive debates políticos, debates entre os reitoráveis. Tá aí, a gente, claro, vai seguir acompanhando tudo isso. Bem, vamos voltar aqui à nossa pauta, né, de reivindicações. E aí, a gente já falou sobre as reivindicações, a gente falou sobre a greve, que deverá ser iniciada dia 11, também das assembleias. Mas aí tem um ponto que é bem interessante, que sempre que você vem aqui no cenário político, lá na 95 também, Caliane, que é com relação ao número, à quantidade de servidores técnicos ainda insuficientes na UFERSA. O que o governo federal diz sobre a realização de concursos? Depende do MEC, depende da gestão da universidade. O que faz com que exista esses concursos e possa nivelar aí a presença de mais técnicos, tendo em vista que na entrevista passada você disse que muitos técnicos estão sobrecarregados, né, com suas atividades? Isso. Inclusive, essa pauta é uma pauta bastante antiga, né, desde outras gestões, desde outros governos, não só do passado, mas de antecessores ao governo passado, onde a gente sempre pautou e buscou, né, o compromisso, inclusive com as pessoas, quando vão se candidatar ou se propor à gestão das universidades, como pauta interna mesmo, no sentido de perspectiva deles buscar e galgar novos códigos de vagas para os servidores técnicos administrativos. Inclusive, tivemos embates dentro da própria universidade sobre criação de novos cursos, né? Eu, participando, inclusive, conselheira do Consumo, votei contra a criação de um curso, de uma criação de um novo curso, não porque a universidade não mereça ou pela comunidade não merecer, mas simplesmente por entender a necessidade que, para a criação de curso, ele necessita dos docentes e também de novos servidores técnicos para poder abarcar a demanda que nessa criação do novo curso possa acontecer. Então, assim, é uma pauta muito antiga, né, onde a gente vê, digamos assim, cada vez mais se fechar, tendo em vista que é um processo muito criterioso que a gente vê de terceirização desses serviços, né? A gente tem servidores terceirizados dentro da universidade, não que eles não tenham a competência, mas eles, digamos assim, eles têm, digamos, talvez, como diria, eu não diria, né, são mais sucintos a outras demandas. Por exemplo, um servidor hoje efetivo, um servidor de carreira, ele tem autonomia de barrar alguma irregularidade que veja, né? Diferente do servidor terceirizado, onde ele vai atender, né, uma perspectiva de uma empresa que é contratada para gerir esse serviço. Então, são serviços completamente distintos, critérios, né, na verdade, de servidores completamente distintos e da necessidade da efetivação de servidores técnicos administrativos. E, assim, é gritante, não só dentro da UFESA, mas, claro, que dentro da UFESA também, como eu coloquei lá no dia da nossa entrevista lá na FM, uma das únicas universidades que está uma equiparação diferenciada, né? Nós temos mais servidores docentes do que servidores técnicos. Então, essa é um gatilho para mostrar, olha, a UFESA ela precisa de um olhar onde tenha um compromisso de criação de códigos de vagas para, digamos assim, desafogar os servidores técnicos administrativos que estão, em sua maioria,
extremamente assoberbados com tarefas dentro das unidades. O governo federal, o Ministério da Educação, alegam o que para não efetivação, criação destas novas vagas? Alegam dificuldades financeiras? O que passa por essa negativa? Alegam o fato de que a pasta é uma pasta gigante, né? É uma das maiores pastas, né? Da educação, né? E assim, pelo menos assim, é nessa perspectiva que a gente vê. Só que eles não entendem a necessidade dessa recomposição. Por exemplo, tivemos aí um decreto do período, acho que do Michel Temer, onde extinguiu uma série de carreiras, né? Então, automaticamente, quando se extingue, esses códigos de vagas, eles deixam de existir para a universidade, né? Por exemplo, secretários executivos na UFESA, aqueles que se aposentarem, automaticamente a universidade ela vai perder esse código, né? Ou então, talvez, numa breve negociação ou numa cansativa negociação, ela consiga converter, né? Mas é muito pouco provável isso. Então, assim, é de suma importância ter um olhar, digamos assim, de necessidade de melhoria também na qualidade de vida do servidor público técnico-administrativo. Você observa uma limitação dessa discussão, porque muito se discute agora, no momento em que existem as assembleias, que existe uma greve aprovada, uma mobilização. Mas em épocas político-eleitorais, no momento que é para se discutir este tipo de assunto, meio que se fala sobre outros aspectos e não sobre as necessidades mais urgentes ou duradouras. Você acredita que existe essa falta desse debate mais preciso em determinados períodos? Eu acredito que falta, sim. Eu acho que o que falta é uma prática efetiva, né? Porque o discurso ele até existe. Quando diz, vamos valorizar a educação, vamos criar tantas universidades, vamos expandir o ensino superior. E esquecem que o ensino superior ele existe não só da estrutura, mas ele existe do recurso humano, né? E que o docente, por si só, ele não faz uma universidade, né? Então, é necessário ter o corpo técnico-administrativo também, dentro dessas instituições. E de forma efetiva, e de forma que atenda ao pleito, né? Digamos assim, a universidade hoje a UFESA, eu acredito que deve ter mais de 10 mil alunos. Olha o quantitativo de servidores técnicos administrativos que temos. Como está a correria de atendimento para esses alunos, né? E a necessidade desses atendimentos. Um abraço aqui para o Josiel, tá ligado aqui no nosso cenário político. Obrigado, Josiel, também sempre registrando a audiência aqui do nosso programa. Um abraço aqui também para o José Santos. José Santos está perguntando aqui, nós temos 2 minutos, mas a pergunta dele, vai ter greve mesmo na UFESA dos técnicos administrativos? As assembleias é que vai ser soberana e deliberar. Se as assembleias deliberar que sim, se os servidores entender a necessidade de greve, sim, a partir do dia 11 de março teremos greve. E aí, claro, você que está nos acompanhando, a gente vai trazer todas estas informações, vamos trazer também o calendário de mobilizações, enfim, vai acontecer, só para ficar registrado, assembleias nesta semana, né? Durante toda a semana, até quinta-feira. A partir de amanhã? Isso, até quinta-feira. Amanhã Mossoró? Mossoró, Angicos, Pau dos Ferros e Caraúbas. Muito bem, tá aí então, você que é técnico administrativo da UFESA, vai ter muita assembleia e mobilização intensa nos próximos dias. Caliane Moraes, coordenadora geral do Sinteste UFESA, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. A gente aqui agradece sempre a oportunidade. Fica o espaço sempre à disposição e claro que a gente vai acompanhar de perto todos os movimentos, né? Quando se trata de greve é importante a gente sempre acompanhar. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Mais informações você acessa tcmnoticia.com.br. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço.